Uma vez capitão da 5ª Divisão e depois governante do Hueco-Mundo, estamos falando de ninguém menos do que Aizen Sosuke, aquele que conseguiu romper os limites da própria existência como Shinigami com o poder do Hogyoku. Após ter sido selado por Urahara e enviado de volta à Soul Society, Aizen foi julgado e sentenciado pelos juízes da Central 46 por traição, além de vários outros crimes, e assim condenado a passar 20.000 anos aprisionado no Muken e sendo mantido lá completamente selado, já que não havia nenhum recurso capaz de executá-lo por ele ter se tornado extremamente poderoso e também imortal. Até que por fim, passaram-se 2 anos dentro da obra, quando finalmente explode a primeira invasão da Guerra Sangrenta, e a partir daqui a gente vai esclarecer o retorno, todo o trajeto e a importância do Aizen dentro da saga final de Bleach, com ele sendo um dos candidatos a MVP contra os Quincy's por ter sido um grande empecilho contra o Rei Quincy em todas as suas aparições. Lembrando que na playlist de Bleach aqui do canal você encontra mais vídeos como esse aqui, e aproveita então para conferir a sua inscrição aqui no canal e se o sininho tá ativado para não perder os próximos vídeos. Bora lá! Começando pelos objetivos dos Quincy's durante a primeira invasão, quando os Stern Ritters eles ficaram encarregados de exterminar a atual Gotei 13 com um ataque surpresa, prontificando até mesmo um falso Yhwach para atrair a atenção do comandante Yamamoto, enquanto o verdadeiro Rei Quincy sorrateiramente adentrava no Muken, que é a prisão onde o Aizen estava localizado e sendo mantido preso, para ir de encontro a ele na tentativa de fazer com que ele se unisse ao exército Quincy. Porém, mesmo selado na prisão mais profunda, Aizen já havia percebido a situação da Soul Society e obviamente nega o pedido por ele não ser do tipo que se sujeitaria a ter alguém acima dele, ainda mais se tratando de um Quincy. Afinal, os Shinigamis e Quincy têm um histórico de inimizade extrema. E ao mesmo tempo em que ele nega esse pedido, o Yhwach não só assume que teria um alto custo de tempo para conter o Aizen à força, mesmo com ele selado ali de frente com ele, como também acontece que o Aizen conseguiu alterar a percepção de tempo do Yhwach no meio da conversa que eles tiveram, o que se mostrou bastante conveniente, já que favoreceu a retirada de emergência do próprio Yhwach e indiretamente poupou o Ichigo de ser morto por ele naquele confronto. E nesse mesmo capítulo também nos é revelado por Yhwach que Aizen era um dos 5 potenciais de guerra, que são basicamente os 5 Shinigamis que o Rei Quincy listou como os mais perigosos a serem combatidos, sendo futuramente inclusive mencionado que o motivo dele ser uma tamanha ameaça era em razão da sua Heiatsu imensurável, a qual transcendia a de qualquer outro Shinigami ou até mesmo Hollow. Depois disso, a guerra continua, e enquanto o Aizen continuava confinado no Muken, o Rei Quincy cumpria com seu objetivo de vencer a Divisão Zero. A gente vai falar sobre eles depois, mais uma vez, num outro vídeo, mas seguindo, absorvendo também os poderes do Rei das Almas. Situação essa que forçou o comandante Kyoraku a tomar medidas urgentes, indo diretamente ao encontro do Aizen no capítulo 617, ganhando a permissão de desfazer até 3 dos selos que haviam nele. E já de início, tendo o selo da boca desfeito pelo Kyoraku, aparentemente isso acabou sendo o suficiente para que o Aizen conseguisse por si próprio sobrepujar alguns dos outros selos que estavam sendo colocados nele, passando a conseguir andar livremente até o Kyoraku, que também logo desfez os outros 2 selos que lhe foi permitido. Porém, nos é revelado em uma das novels que foi Soya Asashiro, antigo Kenpachi que também estava confinado no Muken, quem havia liberado os outros selos há um tempo atrás. E como era de se esperar, Kyoraku havia ido até lá na intenção de levar o Aizen de volta à superfície, com a premissa de combater o mal usando o próprio mal, agora que eles haviam um inimigo em comum. É sempre bom, né, ver um vilão daqueles como o Aizen, que a gente nunca esperaria se juntar aos mocinhos, aos Shinigamis, e isso realmente acontecendo, galera, foi uma coisa linda demais.
Mas isso só aconteceria na condição de que o Aizen ficasse confinado em uma cadeira que o impediria de se mover. Além disso, também vimos prova da sua Heiatsu absurda quando dois pobres coitados, meu amigo, que tentaram se aproximar do Aizen que tiveram as suas mãos desintegradas. E aqui vem a pergunta, peraí, mas Bruno, você disse que o Aizen estava conseguindo caminhar livremente dentro da prisão, então por que ele aceitou ficar preso de volta numa cadeira para poder sair de lá? Não era mais fácil ele só sair por conta própria? Isso aconteceu, galera, porque o Kyoraku tinha a chave da prisão anexada no próprio coração dele. Essa, inclusive, foi a condição dada ao Kyoraku pela Central 46. Então, se, por exemplo, o Aizen matasse o Kyoraku ali, ele ficaria preso no Muken por toda a eternidade. Talvez ele até pudesse tentar enfrentar o Kyoraku sem matar ele, né? Tentar roubar a chave de alguma forma, mas não teria como o Aizen extrair a chave do coração do Kyoraku, e como ele queria sair de lá, então ele acabou aceitando os termos. E por fim, no capítulo 621 temos a épica entrada do Aizen aparecendo no momento exato para salvar a Gotei 13 de uma enxurrada de pequenas criaturas negras formadas pelo poder do Rei das Almas que o Yhwach não havia sido capaz de absorver, utilizando apenas a sua Heiatsu para esmagar qualquer um deles que se aproximasse, mas pela quantidade massiva de criaturas caindo do céu, Aizen termina invocando um gigantesco Kido de nível 90, que foi o sarcófago negro, capaz de apagar completamente todas as criaturas atingidas pela imensa explosão gravitacional desse Kido, dito ser capaz de afetar até mesmo o espaço-tempo, graças ao nível em que o Aizen se encontrava, e ressaltando aqui que o Aizen também entrou na área desse ataque na tentativa de quebrar os selos e a cadeira, mas termina que tanto ele quanto a cadeira saem ilesos dessa investida, algo tão poderoso que chegou inclusive a perfurar a canopla que cobria a Sereitei. E por conta desse efeito tão absurdo vindo de um Hadou de nível 90, que nem ao menos teve o seu encantamento recitado, o que geralmente emprega ao Kido a sua forma completa e ainda mais poderosa, nos é ressaltado pelo Urahara que ele poderia estar ainda mais poderoso do que quando enfrentou o Ichigo, graças à evolução imparável do Hogyoku dentro do Aizen, o que misteriosamente confirma que o poder do Hogyoku havia voltado a aceitar a vontade do Aizen uma outra vez, ou que simplesmente foi novamente subjugado pelos seus poderes. E como se não bastasse toda essa demonstração de imponência, o Aizen também provou que poderia literalmente derrubar todo o palácio espiritual, e novamente utilizando somente da sua Heiatsu, o que acabou com ele sendo detido graças às travas tecnológicas do Mayuri, que focavam exclusivamente em manter a Heiatsu do Aizen contida próxima a ele. Em seguida, Aizen acaba sendo interrompido de testar o seu poder total contra as amarras do Mayuri, passando a ficar temporariamente paralisado por conta do ataque surpresa do Sternritter Nanana Nadjakop, que conseguiu encontrar buracos na sua Heiatsu graças à roupa especial de selamento em que o Aizen estava sendo mantido. Porém, poucos minutos após isso, temos o Aizen voltando a si mesmo, mas agora precisando de tempo para retornar à sua melhor forma, que foi basicamente um artifício que o Kubo criou para segurar o monstro até que ele pudesse realmente lutar com tudo. Agora, chegando nos momentos finais, temos o tão aguardado confronto onde o Aizen fica cara a cara com o Rei Quincy em seu poder máximo, no capítulo 682, dando as boas-vindas ao Yhwach enquanto se autoproclama o soberano da Soul Society. O cara não perde o estilo, né? Então, já de início, temos o Yhwach atacando o Aizen com uma gigantesca explosão negra e destruindo a cadeira que selava os seus movimentos, enquanto Aizen sai ileso e agradecendo ao Yhwach por libertá-lo, o que agora daria a ele os meios para conseguir contê-lo. E logo depois disso, Renji e Ichigo aparecem para juntarem forças contra o mesmo inimigo em comum. A luta começa com o Yhwach já quebrando novamente a Bankai do Ichigo com o seu poder do All Might, que dá a ele a capacidade de alterar e manipular o futuro. E logo em seguida temos o Renji também na tentativa de enfrentar o Rei Quincy,
usando a sua Bankai Soou Zabimaru, que terminou nele também sendo subjugado facilmente, tendo seu braço esquerdo decepado. Até que então surge o Aizen avançando contra o Yhwach e dessa vez conjurando o poderoso Hadou 99 Goyu Tenmetsu, rompendo todo o solo ao redor deles, enquanto no alto se formava um gigantesco dragão de energia. Provavelmente veremos algo bem mais estrondoso vindo desse Kido na versão do anime, com o Aizen avançando direto até o Yhwach. Porém, assim como os outros, Aizen acaba também sendo afetado pelos poderes do All Might e tem a sua Kyoka Suigetsu quebrada, e em seguida acaba sendo arremessado longe por uma explosão de energia do rei, fazendo com que assim Ichigo tentasse aproveitar a chance de atacar Yhwach pelas costas, o que termina também sendo uma tentativa em vão, já que o rei já tinha enxergado aquele futuro e com isso ele termina quebrando de vez a Zanpakuto do Ichigo, deixando claro que estava ciente do poder da Kyoka Suigetsu no meio da luta deles, quando disse que na verdade era o Ichigo quem ele havia decepado o braço anteriormente e não o Renji, que havia sido mandado para longe com o seu primeiro golpe, e por fim o Yhwach perfura fatalmente o corpo do Ichigo com o seu poder. Porém, o que o Yhwach não havia conseguido enxergar, mesmo com o seu poder de ver o futuro e manipular ao seu bel prazer, era que quem estava na sua frente não era o Ichigo, mas sim o próprio Aizen, que havia se usado de isca no lugar dos outros dois até que o Ichigo aproveitasse o melhor momento para empalar o Yhwach por trás e usasse o seu Getsuga Tenshou com o seu poder máximo, conseguindo aparentemente eliminar o poderoso Rei Quincy, o que também confirma que nem mesmo o Yhwach, em seu poder total, junto dos poderes do Rei das Almas, se tornava imune ao poder da hipnose total, que foi ativada a partir do momento em que o Aizen liberou a sua Shikai antes mesmo de todos chegarem até lá, o que só se tornou possível, mesmo com ele selado, graças ao fato do Aizen ter fundido a sua alma com a da própria Zanpakuto por meio do Hogyoku. Porém, mesmo com tudo isso, Yhwach ainda sobrevive às táticas do duo mais poderoso dentre os Shinigamis por conta da sua imortalidade concedida pelo seu poder All Might, que incrivelmente permite até mesmo que ele reescreva a própria morte. Logo, ele lança um ataque surpresa no Aizen, o envolvendo em uma torrente negra, enquanto Aizen implica que o poder da Kyoka Suigetsu foi desativado, seja por excesso de confiança da própria ou por simplesmente ter chegado ao seu limite. Até que finalmente, logo depois, temos Yhwach morrendo definitivamente quando Ishida aparece e atira nele com a flecha prateada, forjada com o intuito de interromper os poderes do Yhwach por um breve instante e assim sendo finalizado pelo Ichigo pela verdadeira lâmina da Zangetsu, antes dele recuperar totalmente os seus poderes. E o que aconteceu com o Aizen? No fim, mesmo o Aizen tendo sido engolido pelas trevas do Yhwach, ele permaneceu vivo graças à sua imortalidade e então foi mandado de volta para o Muken, tendo sua última aparição no mangá com ele sentindo os últimos vestígios da Heiatsu do Rei Quincy desaparecendo somente 10 anos depois da sua morte, identificando assim, apresentando pra gente o time skip na obra. Aizen relembra que a morte do Rei Quincy significaria a continuação da existência da morte e do medo durante toda a eternidade, mas que a ausência disso também refletiria em um mundo onde as pessoas perderiam toda a coragem e esperança para seguirem em frente. Importante notar aqui, galera, que existe um intervalo de tempo que não foi mostrado, que é entre o momento em que o Aizen foi engolido pelas trevas do Yhwach e o momento em que ele aparece preso de novo no capítulo final. O Aizen, obviamente, não voltaria para a prisão por vontade própria, então o que pode ter acontecido? E a resposta mais provável para isso é que ele, ao final da batalha, tenha perdido a sua
consciência, já que ao ter sido pego pela escuridão do Yhwach, ele parece ter sido varado ao meio nessa hora pela quantidade de sangue que é jorrada de baixo para cima do corpo dele, além dele já ter perdido um braço antes e ter ficado com um buraco no peito. Então é provável que esse acúmulo de dano que ele levou durante essa batalha final tenha feito ele perder a consciência, e tendo ficado inconsciente, o seu corpo tenha sido levado de volta para a prisão. Se não foi isso que aconteceu e o Aizen realmente continuou consciente mesmo depois daquilo, a segunda opção seria ele reconhecer que não teria chance contra o Ichigo naquele momento, mesmo depois da derrota do Rei Quincy, e de fato ter aceitado voltar pra prisão. Isso é algo que o anime deve explicar melhor. Beleza, galera? Mais um vídeo maneiraço de Bleach aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu te convido a conferir o meu vídeo sobre o papel do Hitsugaya nesse arco final, já que a gente falou, né, do arco final, como ele atingiu a sua forma adulta usando a sua Bankai na sua forma completa. Ou então, já parte logo pra playlist do canal pra maratonar tudo de uma vez, beleza? Até a próxima, tchau!